E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, na verdade eu estou aqui para refazer algumas coisas da minha viagem pro Japão de 2018, a viagem de turismo. Se você chegou nesse canal no último ano, assim, não sabe, mas eu e o Diogo, nós já tínhamos vindo para o Japão anteriormente, em 2018, a passeio. E na verdade foi aí que gatilhou para a nossa vinda para cá definitiva. Foi quando a gente realmente decidiu que a gente queria vir morar aqui e que a gente começou a trabalhar nesse processo de tentar vir para cá, morando. Essa viagem do Japão em 2018, ela foi muito importante pra gente e foi uma viagem que a gente planejou bastante para fazer. A gente se planejou, a gente fez várias coisas, a gente pesquisou bastante, tem algumas coisinhas que, conversando com ele, a gente pensou, nossa, eu teria feito isso bem diferente do que o que a gente fez. E pensando nesses erros, não é exatamente erros, porque a viagem, no geral, foi ótima, a gente até pegou pouquíssimos pontos de coisas que a gente realmente teria mudado, pra falar aqui pra vocês, porque vocês podem estar aqui planejando a sua viagem a turismo pro Japão, podem acabar de cometer esses mesmos errinhos que a gente cometeu. Então são coisas que eu teria pesquisado um pouco diferente, pesquisado mais a fundo, enfim, eu vou falar pra vocês, escolhemos aqui alguns pontos, eu e o Diogo, e eu vou falar aqui pra vocês. Antes de mais nada, me sigam lá no Instagram, é lá onde eu posto as coisas do meu dia a dia aqui no Japão. Caso você não saiba, eu moro aqui no Japão, moro em Tóquio. E também é onde eu posto coisas sobre o meu estudo de japonês, enfim, coisas do dia a dia. Os links estão na descrição e também o nosso grupo no Discord, onde a gente conversa, troca ideia, posto links e várias outras coisas. Todos os links, Discord, Instagram, site, tudo aqui na descrição do vídeo, ok? Ok, bora lá. Então, primeiro, que foi exatamente o que levou a gente a conversar bastante sobre isso, que era pesquisar melhor restaurantes para comer aqui. Quando a gente resolveu fazer a nossa viagem, a gente não pensou muito sobre onde a gente ia parar para comer, porque, pra ser bem sincera, eu achava que eu ia ficar comendo comida de combine e ia achar maravilhoso, mas convenhamos que se você já mora no Japão, ou se você já veio no Japão alguma vez, sabe que ficar comendo comida de combine, não é muito saudável e você enjoa muito rápido. Pelo menos eu e o Diogo enjoamos bastante rápido. E não dá pra viver de onigiri, de sanduichinho, numa viagem que você vai ficar batendo perna todos os dias 24 horas. Quase 24 horas, mas enfim. 7 dias na semana você vai ficar lá, tipo, todo dia saindo e não vai parar quieto. Então você precisa estar bem alimentado. E a gente realmente achou que fosse uma coisa tipo, qualquer coisa a gente entra num restaurante qualquer, vai lá, senta e come, vai dar tudo certo. A gente vai estar aí nas cidades turísticas, vai dar ótimo. Não foi bem assim, não é bem assim que acontece. Primeiro porque muitos restaurantes aqui no Japão, eles não têm, muitos não, a grande maioria dos restaurantes não tem o menu disponível em inglês. Então se você não sabe japonês, já é você não vai conseguir comer. E foi o que aconteceu com a gente. Quando eu vim pra cá em 2018, eu tinha recém começado a aprender japonês. Se você viu o meu vídeo sobre o meu histórico de japonês, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você dar uma olhada. Então eu estava começando a aprender japonês, estava lá assim no beabá, no hiragana, no katakana, só, praticamente. Então a gente não sabia ler menu de comida em japonês mesmo. Então a gente estava sempre tentando procurar os que tivessem menus em inglês. E era bem mais difícil do que a gente esperava. Bem mais difícil. Além do que os que tinham menu em inglês, aí a gente precisava pedir a comida, muitas vezes os garçons não entendiam o que a gente estava falando. Porque para o japonês entender o inglês, você tem que falar muito pausadamente e às vezes você tem que falar com uma pronúncia meio japonesa para eles entenderem o inglês. E a gente foi aprendendo isso ao longo da viagem. Se eu tivesse pesquisado um pouco melhor sobre os restaurantes ou lugares para comer, olhado no TripAdvisor, enfim, no Reddit ou em qualquer outro lugar, eu teria principalmente pesquisado restaurantes que hoje em dia eu sei que existem, que são os que têm tablets para você pedir a comida. E geralmente esses que têm tablets, que são, geralmente, tem os sushis de esteira, os family restaurants, coisas nesse sentido, eles têm o menu em inglês, e mesmo que não tenham o menu em inglês, pelo menos eles têm as fotos e você consegue pedir sem ter interação com o garçom e sem ficar naquela falta de compreensão. E você também pede a conta pelo tablet. Então é muito bom. É uma coisa que a gente teria feito diferente, era pesquisar esses restaurantes e, enfim, comer decentemente. Teve dias que a gente ficava caminhando por muito tempo e não encontrava nenhum restaurante que tivesse menu em inglês, e a gente começava a caminhar meio-dia para procurar um negócio para almoçar e só conseguia encontrar um restaurante às 6 horas da tarde. Isso realmente aconteceu. Realmente aconteceu. Pesquisem lugares para se alimentar quando vocês vierem para cá, pesquisem restaurantes. Bom, a gente não fez isso, foi um erro bem grande da nossa parte. Número 2, procure
procurar lugares não turísticos para visitar. Mas como que a gente vai fazer isso? É um pouco mais complicado, também tem a ver com a dica 3 que eu vou falar. Mas os lugares que são muito turísticos, eles acabam ficando muito lotados de pessoas, principalmente antes da pandemia, né? Óbvio. Quando a gente tava num ano normal, em 2018, tava tudo bem ainda. E realmente estavam muito lotados os lugares com turistas. E a gente não veio numa época turística. A gente veio em outubro para novembro, que não é uma época de alta temporada. Longe disso, é uma das temporadas mais baixas de se vir pro Japão. Uma das, né? Acho que a mais baixa deve ser o verão, porque ninguém quer vir pra cá em época de tufão chuva. Mas não é a época mais cara, nem a época que te atrai mais turista, né? Que é o outono. E mesmo assim tinha gente na rua, muita gente. E considerando que a gente também ficou nas cidades mais turísticas, que foi Osaka, Kyoto, Tóquio e Nagoya, que era um pouquinho menos turística, mas também foi que a gente teve mais dificuldade também de se alimentar no negócio do restaurante. Se vocês quiserem ver todos os dias dessa viagem que a gente fez em 2018, eu gravei vlog e tem uma playlist completa dos vlogs dessa viagem. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Mas como a gente procuraria esses pontos turísticos não tradicionais? Realmente é um pouco mais complicado, talvez você tivesse que saber um pouquinho mais de japonês, que foi uma coisa que eu também não sabia, mas principalmente procurar localizações no Instagram e seguir pessoas no Instagram que moram aqui, que era uma coisa que eu não fazia na época. Hoje em dia eu fiz porque eu pesquisei pessoas que moram aqui porque a gente estava querendo vir para morar, mas essas pessoas que moram aqui, elas postam fotos e a localização e dicas de lugares que tem muito mais a ver com lugares pouco turísticos e que são super legais de visitar. Hoje em dia eu faria desse jeito, eu pesquisaria mais lugares diferentes para visitar que saíssem do roteiro turístico tradicional que a gente vê nesses blogs de viagem, como o Japan Guide ou o TripAdvisor e coisas nesse sentido. Queria ter saído mais desse caminho. Hoje em dia, agora morando aqui já há mais de um ano, eu conheço esses lugares porque a gente tá aqui. Eu fico tipo, nossa, quando os meus amigos vierem me visitar, vou levar ali, vou levar ali, vou levar ali, vou levar ali. Porque são lugares que são fora do tradicional de visitação e são muito legais. Eu pesquisaria esses lugares de pessoas que realmente moram aqui e têm dicas de lugares para conhecer. E usar o Instagram, né? O Instagram, né, que tem a localização, e usar a localização, né, as dicas das pessoas para fazer uma pasta de listas no Google Maps. Eu não sei se esse feature do Google Maps é uma coisa que já tinha, ou eu não sabia, ou é uma coisa nova. Mas eu descobri isso esse ano, que você pode salvar localizações em listas no Google Maps. Você pode criar uma lista de favoritos e salvar as localizações e depois você só vai lá e cata e vê onde você tá, se tá perto, se tá longe. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Você sabia? Pô, muito legal, eu não sabia, eu devia ter feito isso. Isso é uma das coisas que eu fiquei tipo, nossa, isso ia ter salvo a nossa viagem? Muito, porque a gente foi para o hotel no lugar errado. Se a gente tivesse pesquisado tudo, botado nossa listinha no Google Maps, com todas as localizações, a gente teria evitado vários perrengues assim de tipo, restaurante para comer, o hotel, a gente foi no hotel errado, porque o hotel que a gente ficou tinham várias redes e a gente foi em um e era no outro, teve que andar o triplo do caminho segurando mala. Tudo isso tá gravado nos vlogs, tá, gente? Várias outras coisas, tipo, onde ficam os lugares, às vezes a gente se perdia porque o endereço é estranho e enfim. E você pode salvar o Google Maps offline, então você não necessariamente vai precisar de internet o tempo todo, que é muito bom. Essa é uma das dicas mais preciosas que eu posso dar nesse vídeo, é o do negócio da lista do Google Maps. E a última, que é talvez aprender um pouquinho de japonês, mais japonês antes de vir pra cá. Eu já falei nos vários vídeos que você não precisa saber japonês para conseguir turistar em Tóquio, no Japão, em várias regiões, a não ser que você queira, tipo, realmente sair do roteirinho de lugares tradicionais turísticos, que aí realmente talvez, ou não passar fome, que também foi o que aconteceu com a gente, mas você consegue sim ter uma viagem super agradável sem precisar saber japonês nenhum. Você pode, claro que você tem que saber pelo menos inglês, porque as placas e sinalizações, se elas ou são em inglês ou elas vão ser em japonês. Em português não dá, gente. Só português aqui realmente não dá. Então, pelo menos com inglês. Mas eu sinto que se eu soubesse mais japonês, eu teria tido uma experiência muito diferente, muito mais interessante, muito mais enriquecedora vindo pra cá a viagem, né? A passeio. Eu já tava fazendo aula, mas eu tava fazendo aula há meses, 2, 3 meses, quando eu vim
quando eu fui vim a turismo pro Japão. E realmente foi pouquíssimo. Claro, foi muito interessante conseguir ler algumas coisas, porque eu já sabia hiragana e katakana, mas ao mesmo tempo você fica, eu tô entendendo, mas não tô entendendo. Então você tá naquele, não sei. Então acho que aprender japonês pelo menos, sei lá, um ano antes da sua viagem já vai ser bem enriquecedor e vai ser muito mais divertido a viagem que você vai fazer vindo pro Japão. E é isso, essas foram as dicas que eu posso dar pra vocês que eu senti que realmente teriam feito uma diferençazinha na nossa viagem que a gente fez. E você, se você tem alguma outra dica, se você mora aqui no Japão, se já veio pro Japão a passeio, deixa aqui o seu relato nos comentários, por favor, vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Diz pra mim quais são as dicas que você recomenda pra quem tá planejando vir pra cá, que você fala, olha, eu fiz isso, não deu certo, eu fiz isso, deu certo. Deixa aí nos comentários. E é isso. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam seus sonhos.